Bem, pessoal, como eu tinha prometido, agora nessa videoaula a gente vai aprender a identificar em qual entidade a gente tem que colocar a chave estrangeira. Bem, a problemática maior de identificação aonde eu coloco a chave estrangeira acontece quando eu tenho relacionamentos com a multiplicidade do tipo 1 para muitos, né? Onde é que eu coloco a chave estrangeira? Do lado 1 ou do lado muitos, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou abrir aqui um novo modelo, tá? A gente vai fazer uma modelagem rapidinha bem aqui, tá? A gente vai criar uma modelagem, vai criar uma tabela chamada empresa, tá? Ela vai ser bem simples e bem rápida. Vai ter uma chave primária chamada de empresa e vai ter um nome, tá ok? Só isso. Essa é a nossa chave, essa é a nossa tabela empresa. Vou fechar aqui, a gente não vai fazer muitas alterações. Aí eu vou criar outra tabela e essa tabela vai se chamar departamento. Duplo clique, vou escrever aqui departamento, tá? E departamento também vai ter uma chave primária, bem como o departamento vai ter um nome, tá ok? Só isso. Aí eu vou fechar, tá ok? Agora, eu vou estabelecer um relacionamento entre empresa e departamento, tá? E o que acontece? Numa empresa, dentro de uma empresa existem vários departamentos, só que um departamento, né, ele vai pertencer exclusivamente a uma empresa. Então, no sentido da leitura de empresa para departamento, eu tenho um para muitos. E na leitura inversa, eu tenho uma empresa, um departamento, perdão, que pertence somente a uma empresa. Nesse caso em que, quando a leitura em um sentido é um para muitos e na volta é um para um, eu trabalho com relacionamento do tipo um para muitos, né? Ou um para n. Então eu vou selecionar aqui a opção 1 para n, tá? Selecionei ela, eu vou clicar do lado n e depois do lado 1. Aí agora foi estabelecido o relacionamento do tipo 1 para muitos, né? Percebam aqui, ó, que se eu coloco o mouse sobre o relacionamento, ele aponta que existe uma chave estrangeira chamada empresa underline de empresa, que referencia a chave primária da tabela empresa, tá? Agora, por que a chave estrangeira veio parar aqui do lado muitos? Bora tentar entender isso daí através de alguns exemplos que eu vou fazer aqui na ferramenta de texto do Microsoft Office. Eu vou inserir aqui uma tabela, tá, com algumas colunas aqui. Eu vou mesclar essas duas linhas. Só um instante. Mesclar células, perdão. E aqui, essa aqui vai representar a tabela empresa, tá ok? Centralizar aqui, essa é a nossa tabela empresa. A tabela empresa tem um ID empresa e tem o nome da empresa, tá? Vamos dizer que eu tenho uma empresa cuja chave primária é o número 1 e o nome dela é FEAPA, né? Que é a Faculdade de Estudos Avançados do Estado do Pará. Agora eu vou inserir uma segunda tabela, né, que vai estar representando os departamentos, tá? Só 3 linhas. Vou mesclar essas duas daqui para a gente saber diferenciar quem é quem, tá? E isso daqui é o departamento, tá ok? Vou alinhar para a gente fazer diferenciar. Então aqui a gente vai ter a coluna de departamento e a gente vai ter a coluna nome, que vai representar o departamento, tá ok? Agora, dentro da FEAP existe um departamento que eu vou identificar por um, que se chama Recursos Humanos, tá? E o que acontece?
dentro desse departamento de recursos humanos, eu tenho que associar ele, né, a FEAPA, associar a empresa FEAPA. E como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos supor que eu teria que colocar a chave estrangeira aqui na tabela empresa. Para eu colocar essa chave estrangeira aqui na tabela empresa, eu vou precisar adicionar uma coluna, correto? Então eu vou adicionar aqui uma coluna, inserir colunas à direita, né? Vou mesclar essas aqui para a gente não se perder. E aqui seria uma FK, uma chave estrangeira que referencia o departamento de recursos humanos, tá? DEP. Beleza. Departamento de recursos humanos faz parte da empresa FEAPA aqui, né? Então, o que vai colocar aqui nessa chave estrangeira, nessa coluna? A gente vai colocar essa numeração aqui, ó, número 1. Beleza. Dessa forma aqui eu consegui relacionar, né, essa primeira linha da tabela departamento com a linha da tabela empresa que representa a FEAPA. Mas só que a FEAPA, ela não tem somente um único departamento. Eu vou adicionar aqui mais uma linha, inserir linhas abaixo. Vou ter um departamento identificado pelo número 2 que se chama Coordenação de Sistemas de Informação. Isso aqui é um outro departamento que também faz parte da empresa FEAPA. Agora, se eu quero adicionar, né, quero referenciar esse segundo departamento aqui dentro da empresa FEAPA, o que eu preciso fazer? Como é que eu consigo fazer esse relacionamento? Eu vou aqui e coloco o 2 no lugar do 1? Pode ser, só que nesse caso, o que vai acontecer? No momento em que eu substituir o 2 aqui, né, coloquei o 2 no lugar do 1, perdeu a relação com o primeiro departamento, que era dos recursos humanos. Se eu quisesse, no caso aqui, adicionar o departamento de recursos humanos, eu precisaria adicionar mais uma coluna. Vou adicionar mais uma coluna aqui à direita. Vou mesclar. Que seria uma outra chave estrangeira. Eu vou chamar DEP1. Tá? E aqui eu teria o departamento, a coordenação de sistemas de informação. Aí a próxima, vamos colocar mais uma informação aqui na tabela departamento. Que seria linhas abaixo. Um departamento indicado por 3, vou chamar de coordenação de jornalismo. Tá? Como é que eu faço agora para associar essa coordenação de jornalismo aqui a FEAPA? Novamente, eu vou precisar de mais uma coluna. Vou mesclar as colunas. Tá? Mais uma chave estrangeira, né? 2, apontando aqui para o departamento de coordenação de jornalismo. Percebam o seguinte, tá? Que nesse nosso relacionamento, segundo o nosso modelo, o lado N é o departamento e o lado 1 é a empresa. Se eu coloco, tá? Se eu coloco a chave estrangeira do lado 1 em um relacionamento do tipo 1 para muitos, o que eu sou obrigado a fazer? A cada nova inserção de informação aqui em um departamento, que representa o lado N, eu preciso alterar a estrutura, né? Percebam que eu estou alterando a estrutura da tabela que está do lado 1. Eu estou alterando a estrutura da tabela empresa. Por que eu estou alterando a estrutura da tabela empresa? Porque eu estou adicionando colunas, né? Antes, colunas essas que não existiam. Se a gente olhar a nossa modelagem, aqui ó, eu só tinha duas colunas. Uma da chave primária, ID empresa, e outra da chave, do nome que representa a empresa. Tá? Então, nesse tipo de relacionamento, a chave estrangeira, pessoal, não pode ficar do lado 1. Ela, na verdade, tem que ficar, ó, do lado N. Por que ela tem que ficar do lado N? Vamos excluir, tá, essas colunas aqui. Excluir isso aí.
Perdão, deixa eu melhorar aqui. Eu vou desmesclar as células aqui. Dividir células. Vamos excluir que não vai dar certo. Vou excluir as células, tá? Deixa assim. E eu vou fazer o seguinte, né? Como existe um relacionamento entre empresa e departamento, eu tenho que agora aqui adicionar, vai ser necessário só adicionar uma coluna aqui, ó, à direita. Eu vou mesclar para ficar bacana. E aqui eu vou ter a chave estrangeira da empresa, tá? E o que acontece? Departamento de Recursos Humanos, Coordenação de Sistemas de Informação e Coordenação de Jornalismo, todos eles pertencem à FEAP, né? Que é identificada aqui no registro que a gente tem em cima pelo número 1. Então, nesse relacionamento, né, de departamento em que a chave estrangeira fica do lado N, um relacionamento do tipo 1 para muitos, a chave estrangeira tem que ficar do lado N porque ela não vai alterar a estrutura de nenhuma das tabelas à medida que eu vou inserindo novas informações. Como a gente tinha feito anteriormente, quando eu inseria novas informações aqui em departamento, eu alterava a estrutura da tabela empresa para ela poder referenciar os departamentos que estavam sendo criados aqui e adicionados. Tá? Dessa forma eu não preciso, dessa forma que está agora, eu não preciso alterar a estrutura de tabela nenhuma. Né? Eu estabeleci o relacionamento, adicionei uma chave estrangeira e o que eu vou fazer? Eu vou apenas aqui no lado N referenciar a chave primária do lado 1. No caso aqui a chave primária da empresa. Tá ok? Do lado que tem a cardinalidade 1. Beleza? Isso aqui é um exemplo de um relacionamento de 1 para muitos. Né? No relacionamento que a gente viu nas videoaulas passadas, a gente viu um relacionamento do tipo muitos para muitos. E a gente viu que era preciso a criação de uma entidade, de uma tabela associativa que era formada, cuja chave primária é formada pelas chaves estrangeiras que apontam para cada uma das tabelas que participam do relacionamento. E agora a gente vai ver onde colocar a chave primária, a chave estrangeira de um relacionamento do tipo 1 para 1. Tá? Vou minimizar aqui, vou fechar esse modelo, tá? E vou criar um outro aqui, do zero. Vamos adicionar aqui. Bora fazer o seguinte. Vou criar aqui uma tabela chamada carro. Carro. Tá? Vai ter o ID do carro e vai ter a marca. Eu vou colocar modelo. Modelo. Só isso. Tá ok? A próxima tabela que a gente vai criar é uma tabela chamada cor. Cor. Tá? Vai ter um ID da cor e a gente vai ter a coloração, o padrão RGB, Red, Green, Blue. Então eu vou colocar Red, um valor para Red, que é um número, vai representar um número inteiro. Vamos colocar, na verdade vamos colocar com uma cadeia de caracteres, com 6 posições. Vamos colocar o valor para Green, também com 6 posições. E depois o valor para Blue, também com 6 posições. Eu posso apagar. Tá pronto. Aqui nós temos a nossa tabela cor. Tá ok, pessoal? Agora o que acontece? A princípio, né, na legislação brasileira, um carro ele só pode ter uma única cor. Tá? E uma cor, no nosso exemplo aqui, ela vai estar associada somente a um único carro. Beleza? Vamos raciocinar dessa forma aqui. Eu sei que o carro pode ter carros com cores repetidas, mas vamos trabalhar com o princípio de que um carro tem uma única cor e uma cor pertence somente a um carro. Então eu vou selecionar aqui o relacionamento do tipo
1 para 1. Tá? Aí o que acontece? Da forma como eu modelei aqui, eu fiz com que a chave estrangeira aparecesse do lado do carro. Por quê? Porque a tabela que primeiro é clicada, né, é ela que vai receber a chave estrangeira. O que acontece? Porque o ideal realmente é que a chave estrangeira fique aqui na tabela cor. Bem, para a gente definir onde a gente vai colocar a chave estrangeira em um relacionamento do tipo 1 para 1, a gente tem que raciocinar da seguinte forma. Ela vai entrar, né, ela vai ser colocada sobre aquela tabela que tem maior potencial, né, de se transformar no lado N do relacionamento. Tem a cardinalidade N do relacionamento. Por exemplo, né, um carro, né, ele pode ter, obviamente, né, dependendo do tipo de carro, ele pode ter mais de uma cor. Tem carros que tem cor verde, azul, branco e preto, e assim sucessivamente. Então, a cor, ela pode ter, um carro podendo ter várias cores, o ideal seria colocar a informação da chave estrangeira do lado N, tá ok? Um outro exemplo, vamos aqui criar uma tabela chamada pessoa, tá? Essa pessoa vai ter um ID e vai ter um nome, tá? Vou fechar aqui. Agora, eu vou criar uma outra tabela chamada endereço. Vai ter a de endereço, ID, endereço. Agora, todo endereço tem rua, bairro, endereço básico, tá? E número, e tem o CEP, tá? Vamos deixar tudo como uma cadeia de caracteres, tá ok? Beleza. Fechar aqui é o que a gente precisa. Agora, por exemplo, uma pessoa, ela obviamente só vai morar em um único lugar, tudo bem? Agora, pode acontecer que uma pessoa ela possa ter várias residências, possa ter vários endereços, possa ter um endereço comercial, possa ter um endereço residencial, né? Partindo do princípio que a gente tem um relacionamento somente 1 para 1, ou seja, uma pessoa só mora em um único lugar, então a gente coloca aqui o nosso relacionamento 1 para 1, tá? Seleciona ele bem aqui e coloca o relacionamento, perdão, vou desfazer aqui. Coloca um relacionamento tipo 1 para 1. Agora, em uma eventual situação em que uma pessoa, né, um cara sendo empresário, ele tem o endereço da residência dele, bem como tem o endereço do trabalho onde ele fica, né, onde ele costuma ir trabalhar, é o endereço comercial dele. Nessa situação, a gente tem o potencial de que o endereço, a tabela endereço, se torne a entidade, né, a tabela com cardinalidade N, né, sendo ela aqui a tabela com potencial para cardinalidade N, a gente coloca a chave estrangeira justamente nela, porque conforme a gente já viu no nosso primeiro exemplo, né, em relacionamentos do tipo 1 para muitos, a chave estrangeira tem que ficar do lado N. Tá ok, pessoal? Então, para essa videoaula, a gente explicou, tentou esclarecer, na verdade, como identificar onde colocar a chave estrangeira, tá? Ela precisa ser posicionada dentro da tabela, de modo que qualquer inserção de informação não vai exigir alterações estruturais nas demais tabelas. E a nossa videoaula vai ficar por aqui com relação aos relacionamentos e chaves estrangeiras. Qualquer dúvida, por favor, vocês podem entrar em contato que eu posso tentar esclarecer melhor como identificar aonde colocar as chaves estrangeiras. Tudo bem? Agradeço aos senhores. Até a próxima videoaula.